Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do profeta Oséias, nosso 12º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15, a perversão política e religiosa de Israel. Nós vamos ver que o capítulo 12 e 14 vão formar uma parte do livro de Oséias. Então, eles têm uma característica própria. Começa com uma demanda judicial, capítulo 12, versículo 3. Desenvolve com a denúncia de pecado e lembranças históricas, capítulo 12, versículo 3 a capítulo 14, versículo 1. E conclui com o oráculo de restauração, capítulo 14, versículo 2 a 9. Aqui nós vemos, então, esse momento final, praticamente, quase, do livro do profeta Oséias. Primeiro vamos ouvir o capítulo 12, a leitura. Perversão política e religiosa, versículo 1. Efraim me cerca de mentiras, a casa de Israel me rodeia de falsidades. Mas Judá ainda está com Deus e é fiel ao Santo. Efraim se alimenta de vento, está o tempo todo procurando os ventos do Oriente, e só aumenta a mentira e a violência. Faz aliança com a Síria, levam óleo para o Egito. Javé move processo contra Israel, e tratará Jacó conforme a sua conduta. E lhe devolverá conforme suas ações. No ventre da mãe, Jacó superou seu irmão, e como adulto lutou com Deus. Lutou com o anjo e o venceu. Chorou e pediu piedade. Reencontrou Deus em Betel e aí falou com ele. Javé é Deus dos exércitos, seu nome é Javé. Quanto a você, converta-se ao seu Deus. Observe o amor e o direito e coloque sempre a confiança no seu Deus. Canaã tem nas mãos balanças falsas, gosta de tapear. Efraim disse, eu sou rico, ajuntei uma fortuna. Mas nada restará de tudo que ganhou, por causa da falta que cometeu. Eu sou Javé, seu Deus, desde a terra do Egito. Eu farei você morar novamente em tendas, como nos dias do encontro. Falarei aos profetas, multiplicarei as visões, e pela boca dos profetas falarei em parábolas. Se Galaad é uma culpa, eles são apenas mentira. Se Gilgal sacrificaram touros, e por isso seus altares serão transformados em montes de pedras nas baixadas do campo. Jacó fugiu para os campos de Harã. Israel trabalhou por causa de uma mulher, para ganhar uma esposa, e ela foi guarda de rebanhos. Por meio de um profeta, Javé tirou Israel do Egito e o protegeu. Efraim irritou Javé amargamente, e o Senhor descarregará sobre ele o sangue derramado e lhe retribuirá o ultraje. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Efraim me cerca de mentiras. A casa de Israel me rodeia de falsidades. Mas Judá está com Deus e é fiel ao Santo. Aqui faz a distinção entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Israel procura o Senhor com mentiras, falsidades. E o reino de Judá, o reino do sul, está com Deus, no templo em Jerusalém. O reino do sul é fiel ao santo, isto é, a Deus. Com suas mentiras e enganos, o reino do norte, Israel, tenta envolver o Senhor. Mas as alianças políticas se opunham às alianças exclusivas com o Senhor. A menção de Judá poderia ser original do profeta.
desejoso de que o reino do norte escutasse e aprendesse. Mas Judá é rebanho de Deus, ele é fiel ao santo. Versículo 2. Efraim se alimenta de vento, está o tempo todo procurando os ventos do Oriente, e só aumenta a mentira e a violência. Faz aliança com a Síria, leva um óleo para o Egito. A vaidade das alianças estrangeiras é expressa por esta busca do vento. O vento do Oriente, leste, é o que traz seca e desolação. A Síria e o Egito são inimigos, e a política aqui condenada consiste em oscilar entre as grandes potências, dando penhores a uma ou a outra. O azeite é o símbolo da paz. Procurando ter um equilíbrio ilusório entre as duas potências, ele acende vela a Deus e ao diabo. Versículo 3. Javé move processo contra Israel e tratará Jacó conforme a sua conduta. Ele devolverá conforme suas ações. É a lei da retribuição, centrado no processo judicial e na lei aplicada ao povo como pena. Javé é o demandante da causa contra Israel. Dará a Jacó, conforme sua escolha e conduta, a condenação. Jacó é símbolo de Israel. Assim se enfatiza o que vale para Israel o reino do norte. Lembrando que também vale para o reino do sul. Jacó e Israel é o antepassado das 12 tribos. Assim o profeta coloca Judá como representante válido e único do povo escolhido. Jacó é o nome de todo o povo de Israel. Versículo 4. No ventre da mãe, Jacó superou seu irmão e, como adulto, lutou com Deus. Javé superou Esaú e lutou com Deus. Gênesis, capítulo 32, versículo 23 seguintes. Gênesis, capítulo 35, versículo 10. Jacó expressa aquele que segurou o calcanhar de Esaú no nascimento e vai passar a perna nele quando adulto. O povo de Israel, que ao não obedecer Deus, quer lutar contra Deus. Versículo 5. Lutou com o anjo e o venceu. Chorou, pediu piedade. Reencontrou com Deus em Betel e aí falou com ele. Jacó aparece vencedor e vencido. Lutou e Deus levou a melhor. Ele também levou a melhor quando conseguiu a graça, mas chorando. Então Jacó lutou corpo a corpo com alguém, um anjo, um ser misterioso, enviado e representante. O nome Israel, aquele que luta com Deus, é muito estranho que Jacó tenha vencido a luta, seja aquele que chora e implora. Então, é estranho que Jacó, que venceu a luta, seja também aquele que chora e implora. Betel era um santuário na época patriarcal, onde Jacó falou com Deus. Na época da monarquia, o Reino do Norte fez ali um santuário. Esse santuário era reconhecido do mesmo lugar onde nós vamos ver que Jacó havia feito um culto a Deus. Versículo 6. Javé, Deus dos exércitos, seu nome é Javé. Essa invocação é uma fórmula solene litúrgica. Aqui se deve colocar a necessidade de voltar-se para Deus. Do mesmo modo que Jacó retornou, Gênesis 28, capítulo 15, versículo 21, assim o povo de Israel deve voltar ao Deus Javé. Versículo 7. Quanto a você, converta-se ao seu Deus. Observe o amor e o direito e coloque sempre a confiança no seu Deus. Aqui o imperativo exorta Israel a voltar a Deus, a Javé. Seu nome é Javé. É chamado a abandonar os ídolos. É uma exigência.
Observar o amor e o direito é a observância da lei, do Código da Aliança. E que Israel faça um ato de fé. Coloque sempre a confiança em Javé. Versículo 8. Canaã tem nas mãos balanças falsas. Gosta de trapacear, enganar. Aqui se retorna ao presente, condenando a fraude de Israel e a sua confiança na riqueza material. Israel é o comerciante em hebraico, cananita, onde eles, os israelitas, imitam como comerciantes os modos de Canaã. Era representado ali como um povo de mercadores falsos, os cananitas. Ezequiel capítulo 16, versículo 29. Versículo 9. Efraim disse: Eu sou rico, ajuntei uma fortuna, mas nada restará de tudo o que ganhou por causa da falta que cometeu. Efraim confia na sua riqueza, conquistada na corrupção. A fortuna conquistada com esperteza, conquistada com corrupção. A fortuna conquistada com esperteza, com maldade. Mas tudo será tirado pelo invasor. Toda a riqueza acumulada será tomada. Nada restará. Como castigo daquilo que Israel cometeu rompendo com a aliança. Assim não poderá pagar suas dívidas e compensar seus delitos, pois a riqueza injusta, mesmo sendo aplicada a cultos ricos, não pode encobrir o pecado de Israel. Versículo 10. Eu sou Javé, seu Deus, desde a terra do Egito. Eu farei você voltar novamente em tendas, como nos dias do encontro. Tendas, nos dias do encontro, faz evocar a tenda do encontro no deserto. Na saída do Egito, Javé desceu para libertar seu povo, para tirar seu povo da escravidão do Egito. Ali Deus beneficiou seu povo e se dedicou exclusivamente a ele. Lembra aqui a aliança do direito, a vida nômade em tendas. Agora, o povo de Deus irá perder os benefícios da terra prometida, pois com a atitude que Israel tomou diante da aliança de Javé, foi uma atitude de rompimento com a aliança, com o código da aliança. Versículo 11. Falarei aos profetas, multiplicarei as visões, e pela boca dos profetas falarei em parábolas. Os profetas eram aqueles que atualizavam a palavra de Deus. Essa ideia da proximidade de Deus é continuada na referência aqui aos profetas. Deus falou com seu povo através dos profetas desde Moisés. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Mas tudo foi em vão. Israel resistiu, não ouviu. Colocou sua confiança nos deuses, num culto contaminado, um culto que só traz ruína. Versículo 12. Se Galaad é uma culpa, eles são apenas uma mentira. Em Gigal sacrificaram touros, e por isso seus altares serão transformados em montes de pedras nas baixadas do campo. Gilgal e Galaad têm em comum os montes de pedras, os altares. A mentira, o engano, o ligado a duas localidades. Ali se sacrificaram touros, exerceram ali a idolatria, o culto aos deuses, às divindades, rompendo com a aliança, e se transformarão depois agora esses altares em pedras como sinal da destruição. Versículo 13. Jacó fugiu para os campos de Harã.
Israel trabalhou por causa de uma mulher, para ganhar uma esposa. Ele foi guarda de rebanhos. Jacó trabalhou para seu sogro Labão, para conseguir a esposa que queria. Labão vai enganar Jacó. A tradição se refere a Raquel, que ele queria, e a Lia, que Labão deu por esposa. Essas são as mães da casa de Israel. Jacó aceitou se submeter à servidão para ganhar uma esposa. Quer referir a servidão de Israel aos Baals, no interesse da fertilidade. E assim se refere à busca de alianças estrangeiras para garantir sua posteridade. Versículo 14. Por meio de um profeta, Javé tirou Israel do Egito e o protegeu. Por meio de Moisés, profeta, Javé tirou seu povo Israel da servidão do Egito e o protegeu. Versículo 15. Efraim irritou Javé amargamente, e seu senhor descarregará sobre ele o sangue derramado e lhe retribuirá o ultraje. Um Deus justo, que castiga o pecado de Israel, a infidelidade à aliança, ao abandono do Deus da aliança para servir outras divindades, outros ídolos, outros deuses. Efraim responde a Javé com ingratidão, com pecados graves. Os crimes realizados são violência e homicídio. Deus vingará o sangue derramado injustamente. Esse, então, é a nossa leitura, do nosso capítulo 12, do profeta Oséias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.